Meninas e meninos, gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo. E a referência bibliográfica dele, eu vou colocar referência bibliográfica para que vocês estudem, para que vocês leiam e para que vocês entendam e não sejam enganados, tá? Vai estar na descrição do vídeo e vai estar no vídeo também, que eu vou escrever no vídeo, tá bom? Prestem atenção. Oi, meninas e meninos, tudo bom? Gente, minha cara inchada, não repara minha cara de sono, porque eu tava agora fazendo uma prova de genética pra faculdade de biomedicina. Eu tô assim, ó, batendo o olho, já tô metendo um cafezinho. E esse café de máquina é forte, né, expresso. Então, gente, olha só, eu vim aqui rapidinho, eu ia postar um vídeo hoje, tá, que já tô montando ele, falando sobre o Enê, né? A estrutura do Enê, como o Enê age nos nossos fios. Para quê? Para ser uma introdução aos erros que se cometem nos cabelos enesados. Porém, agora quando eu terminei a prova, eu fui dar uma olhada nas minhas redes sociais, no Instagram, na comunidade do Facebook. E na minha comunidade do Facebook tá lá uma questão, né? Uma pergunta que eu vou colocar aqui, ó, de uma seguidora que está em dúvida, porque ela viu na internet que alguém dizendo, né, uma pessoa que está no YouTube, dizendo que o cabelo fino só pode ser tratado com máscara de alta performance. Aí eu fui e perguntei, o que é alta performance para você? Ela não soube responder, óbvio, né? E aí eu fiquei pensando assim, o que será que a pessoa pensa em máscara de tratamento de alta performance? Será que ela está confundindo com atleta de alto impacto, que tem que ter uma alta performance? Então vamos lá. Primeiro, que para você falar qualquer coisa sobre cabelo, a não ser que seja receita caseira, como se coloca uma hidratação, como se faz mechas, enfim. Aí você não precisa ter nível superior, né? Porque um cabeleireiro, ele faz um curso e ele não precisa nem ter o 2º grau. Ele não é técnico em nada. Quando vem escrito assim, técnico em corte, técnico em colorimetria, não, é mentira, ele não é técnico. Aquilo ali são cursos livres. Para você entender do sistema capilar e de um único fio de cabelo, você tem que entender de biologia, anatomia, muita anatomia, não é pouca não, tem que entender muito de anatomia, bioquímica, genética, é muita coisa que a gente tem que estudar, não é pouco. Por isso que a tricologia, ela é aberta para pessoas graduadas na saúde, né? Agora, assim, as pessoas que se formam, eu acho que houve uma mudança na legislação dos esteticistas, né? E o esteticista não é mais como se chamava antigamente, politécnico. É graduação sim, tá? Então, eles também estudam muito anatomia, tá? Não é pouco, não. Pra quê? Para que ele possa trabalhar com aquilo ali, entendeu? Para que ele entregue um resultado de excelência, para que ele saiba o que ele está fazendo e ao mesmo tempo, se der errado, ele saiba corrigir. Tem que ser no mesmo instante, ele tem que corrigir aquele erro para que não cause danos ao paciente que ele está atendendo, tá? Não é cliente não, gente, é paciente, porque todo funcionário da saúde, ele tem paciente, independente de ser médico, biomédico, enfermeiro, esteticista, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Então, assim, as pessoas, elas a troco de like, simplesmente elas querem like, né? Elas querem atingir milhões de seguidores, porque, como eu sempre falei pra vocês aqui desde o início, o YouTube, ele monetiza as pessoas e monetiza em dólar. Então, o dólar tá muito alto. E aí, as pessoas crescem o olho porque elas querem mais o dinheiro. E elas não querem saber de vocês. Elas não estão preocupadas com vocês. Vocês estão consumindo qualquer porcaria.
De verdade, me desculpe, eu não tô falando pra agredir. Em nome do Senhor Jesus, não. É porque as pessoas verdadeiramente consomem porcaria. É por isso que perguntam pra mim, Bel, viu o vídeo de fulano, de cicrano? Não, eu não assisto, porque eu realmente não assisto. Vídeos que eu assisto no YouTube, ou é reportagem, ou é algum de culinária que eu queira fazer alguma coisa naquele dia, pra minha casa, pra receber meus amigos, né? Enfim, porque o Vinícius tenha pedido, alguma coisa assim relacionada a isso, tá? Ou pessoas que são minhas referências no meu trabalho. Então eu assisto. E aí, se falou, né, uma pessoa que não entende nada de nada, falou que um cabelo fino só pode ser tratado com máscaras de alta performance, porque ela precisa ter a molécula muito pequena para passar no fio fino. E aí, se tivesse assistido um vídeo desse, eu não iria nem discutir. Porque a gente não para discutir essas coisas, a gente não para debater essas coisas, né? Porque o nosso tempo é tudo aquilo de mais precioso que nós temos. O seu tempo, o meu tempo. E o tempo que eu levo estudando é muito precioso, em vários sentidos. Para que eu adquira sabedoria para mim mesmo, para que hoje eu tenha esse cabelo lindo e maravilhoso, seco natural. Para que eu saiba cuidar de patologias, cuidar de pessoas, cuidar da minha família. Entendeu? E cada vez mais eu quero estudar. Tanto que eu estou fazendo a biomedicina para trabalhar na área de pesquisa e desenvolvimento relacionado a doenças do couro cabeludo e da haste capilar, tá? Eu não quero fazer biomedicina para ser uma biomédica e para injetar substância dentro de pessoas, eu não quero fazer nada disso. O meu foco é um só. E aí, quando as meninas estão lá perguntaram pra mim se era verdade ou se é mentira, eu perguntei, quem disse? Quem disseram? E me falaram o nome da pessoa, que eu não vou expor aqui, mas está aqui na conversa, que eu também vou riscar, não vou expor o nome da pessoa aqui, tá? Então, vamos lá. Nanotecnologia, que são as partículas, que são as moléculas muito pequenininhas que nós temos hoje. Não precisa ser uma máscara importada, como eu já falei pra vocês. O importado de lá, o importado é porque ele veio de lá de fora, de outro país, aí ele é importado aqui. O nosso, como o seu Embeleze levou o nosso nome lá pra fora, o nosso também é importado lá e vende em quase todos os países, se não todos os países, tá? Hoje em dia, tanto a L'Oréal, como a Vela, como a Cience, como o Senhor Jesus Cristo, como a Truss, como a Kerastase e como qualquer outra máscara, a Novex também, entendeu? A Niele, que foi comprada pela L'Oréal, todas elas têm a nanotecnologia. E é por isso que hoje nós fazemos o nosso cronograma embaixo do chuveiro. Você não precisa deixar a máscara 30 minutos com uma touca. Primeiro que ela escorre pro couro cabeludo e causa uma série de doenças. Outra que não tem mais necessidade, tá? Você lavou o cabelo com shampoo, tirou toda aquela oleosidade, sujeira restante dos produtos da outra lavagem, dá uma enxugada com a toalha, uma espremida, coloca a máscara, não precisa bater o seu cabelo para não arrebentar, que ele está 100% fragilizado, somente fazer isso aqui. Deixou 3 minutinhos enquanto você se ensaboa, tira o sabão do seu corpo, enxagou o seu cabelo está altamente tratado, tá? Então, assim, o baratinho de farmácia, o baratinho do supermercado, o baratinho de prateleira, o Elseve, o Novex, o Niele, o Salon Line, todos eles têm moléculas pequenas para penetrar na cutícula do nosso cabelo. Tá? E tem aquelas que são as moléculas que chegam a uma medida chamada micrômetro. Essa vai até ao córtex, que é de tratamento profundo. Geralmente são as hidronutrições, que vem escrito que tem queratina. São as nutrições, que também contém queratina, entre outras, ceramidas e tudo. As reconstruções. As restaurações são a nível somente da cutícula, não chegam até o córtex, tá? Mas eu quero explicar para vocês, minhas meninas e meus meninos, para vocês não serem enganados, porque já foram muito enganados com essa história de liberados, então não vão ser enganados, porque eu estou aqui para quebrar mitos e desmentir,
entendeu? Não serão enganados para vocês gastarem o dinheiro num país que está com uma economia ferrada, que a comida está difícil de comprar. Tem mães que precisam se sentir bonita e cuidar do seu cabelo, mas ela também precisa colocar o pãozinho de manhã na mesa para os filhos dela. Então ela não tem como comprar o L'Oreal, o Vela, e o Kerastase, e o fulano e o cicrano, né? Mas ela pode ir na promoção do Guanabara e comprar, e o cabelo dela vai ficar lindo, assim como o meu tá. Super bem tratado, sem porosidade, sem quebra, sem nada. É só você saber encaixar o cronograma, e eu já fiz vários vídeos ensinando, ensino para qualquer uma no meu Instagram, na minha comunidade e aqui no YouTube. Então vamos entender um pouquinho, tá? Da genética, da fisiologia e da anatomia dos nossos fios. Independente de ser mongólio, aquele liso escorrido, que é o liso japonês, tá? Independente de ser caucasiano, a raiz que nasce lisa e cacheia ou ondula, ou independente de ser o negroide, que é o crespo. Entenderam? Todos os fios, a anatomia é igual, é idêntica. A nossa haste capilar, ela é dividida em duas partes. A externa, que fica para fora do couro cabeludo, essa aqui, e a interna, que está ainda no bulbo, tá? Na primeira fase, que é a fase anágena, que está se multiplicando e crescendo. Essa fase dura em torno de 7 anos e meio. Há pessoas que já têm estudo que dura 10 anos, que dura até 12 anos. E há pessoas que dura somente 3 anos e meio. O nosso fio de cabelo cresce de 1 a 1,5 centímetro por mês. Ele todos os dias cresce milímetros e milímetros e milímetros. Estão entendendo, gente? Espero que eu esteja explicando assim muito bem, né? Então vamos lá. A estrutura do nosso fio, o nosso fio, ele tem 3 partes, tá? A estrutura do nosso fio tem 3 partes, que são as cutículas, a medula e o córtex, contando de fora para dentro, ou daqui para cá. Vamos lá. As cutículas de fora para dentro, a medula e o córtex. As cutículas do nosso fio, elas são 3. Nós temos 3 camadas de cutículas. As cutículas, elas são feitas para proteger o nosso córtex. Ela não deixa que a gente perca a nossa água, a nossa hidratação natural. Ela protege dos agentes externos, como sol, vento, poeira e tudo de ruim, entendeu? E as nossas cutículas, elas são membranas muito pequenininhas, tá? Elas ficam uma trepadinha em cima da outra, como se fosse telinha mesmo de um telhado. Eu vou colocar uma foto aqui que eu vou procurar na internet para colocar para vocês, porque agora eu não tenho tempo de procurar uma no meu tricoscópio para mostrar para vocês, mas tem vídeos meus que já tem vídeos meus mostrando isso, tá? Então, assim, a primeira cutícula, a primeira camada de cutícula é a mais fina que nós temos. Ela é a epicutícula. Ela é muito fininha e ela protege as outras 2 camadas de cutícula e protege a medula e protege o córtex. Ela é muito fininha, tá? A segunda camada de cutícula é a exocutícula. Ela fica na linha mediana, ela fica no meio, tá? Entre a primeira e a terceira camada de cutícula. E ela é um pouquinho mais resistente que a primeira, tá? A primeira é tão fininha que a gente sempre tá perdendo ela. Por isso existe as máscaras de restauração. Entenderam, minha gente? E então, a cutículazinha do meio, ela é só um pouquinho mais resistente que a primeira. E nós temos a terceira, que é a camada de cutícula mais rígida, mais durazinha, tá entendendo? Que é a endocutícula. E a endocutícula, ela é mais forte, por quê? Porque ela protege o nosso córtex. A medula ainda não está bem descrita nas literaturas a que veio, porém,
essa última camada de cutícula, que é a endocutícula, endo porque ela fica mais na parte de dentro, ela protege a medula e o córtex. As nossas cutículas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não tem cor. Elas são transparentes, tá? O que dá a cor aos nossos fios é o nosso córtex. Entenderam, gente? Então, vamos lá. As nossas cutículas, independente do nosso fio ser fino, médio ou grosso, tá? O que determina a espessura do nosso fio, a medida dele é diâmetro. O que determina a espessura do nosso fio, se ele é fino, ele tem 0 ponto, é ponto, não é vírgula não, 0,3 milímetros de diâmetro. É muito pequeno isso, gente, é muito pequeno, tá? É para se ver com um microscópio. O nosso fio médio, ele tem 0,04 milímetros de diâmetro e vai até 0,06, que é o fio grosso. Então, o nosso fio grosso, ele tem 0,06 milímetros de diâmetro. E o que estipula o seu fio ser fino, médio ou grosso é o córtex, tá? Não são as cutículas. O que determina o nosso fio a ser fino, médio ou grosso, a espessura do nosso fio é o nosso córtex. Estão entendendo, meninas e meninos? E não há em nenhuma literatura, em nenhum livro, em nenhuma fonte, em nenhum trabalho científico descrito que o fio fino, ele tem a cutícula menorzinha e por isso ele precisa de uma máscara de alta performance, que isso também não existe. Não existe essa frase, essa fala, essa denominação entre os cosmetólogos, os cientistas, os farmacêuticos e os cientistas farmacêuticos. Não existe, tá? Isso é invenção de quem quer falar bonito para contar mentira para vocês, a troco de like. Estão entendendo? Então, se o nosso fio é fino, muito fino, porque tem fios que é menor do que 0,03 milímetros de diâmetro, tá? Esses, às vezes, não tem nem medula. Eu não vou aqui me estender para falar de velo, entendeu? Para falar de pelo. O velo é o pelinho que cobre o corpinho do feto. E assim que ele nasce, o pelinho cai. Ele é o mais fino que existe. E aí vem o pelo. O velo cai e vem o pelo, tá? Depois do pelo, no nosso cabelo, nasce cabelo. Nós temos aí vários tipos de pelos pelo nosso corpo. Eu não vou falar, senão vocês não vão conseguir anotar, mas eu vou colocar aqui, ó, tá? O pelo o cabelo, que também é pelo, tem um nome, a sobrancelha tem outro, o cílio tem outro, do nariz tem outro nome, o da pele tem outro nome, o das axilas tem outro nome, e da nossa região pubiana, tanto da mulher como do homem, tem outro nome, e eu vou colocar tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não existe essa história de que cabelo fino precisa de máscara de alta performance. Essa frase, esse nome, essa denominação alta performance é invenção. É invenção, tá bom? As nossas camadas de cutícula, sendo o nosso cabelo fino, médio ou grosso, são 3. Sempre serão 3. Sempre serão num corte transversal, ela é achatada. Vamos colocar que aqui seja uma cutícula. O meu dedo é uma cutícula. Aqui é o alongamento da cutícula, aqui é o achatamento da nossa cutícula. Estão entendendo, gente? A nossa cutícula num corte transversal, a parte dela, o achatamento dela é de 0,5 micrômetros.
Isso a gente só pode enxergar dentro de um laboratório com um microscópio digital de ponta, assim, um microscópio mais fera que existe, entendeu? E o alongamento da cutícula, independente de ser a primeira camada de cutícula, a segunda camada de cutícula, a terceira camada de cutícula, é de 45 micrômetros. Então, o achatamento dela é 0,5 micrômetros e o comprimento dela, o alongamento dela é de 45 micrômetros, tá? Isso são as 3 camadas de cutícula são exatamente iguais. O que diferencia é que a primeira é muito fininha e se desgasta muito rápido, por isso existem as máscaras de restauração. A do meio, ela é mediana mesmo, entendeu? Ela é só um pouquinho mais resistente do que a primeira. E a terceira, que é a endocutícula, ela é a mais rígida, porque ela está mais próxima do córtex e ela tem que proteger o córtex, que o córtex é como se fosse o coração do nosso fio, da nossa haste capilar. Porque o nosso cabelo, ele é denominado como tecido morto, porque ele não tem atividade celular, tá? Se puxado não dói, se cortado não sangra, entendeu? Porém, eu falo que há controvérsias, porque enquanto ele está na fase anágena, ele está sendo alimentado pelos capilares sanguíneos, tá? Por isso que eu falo tomem Peel Food. E suplementos alimentares, entendeu? Porque o seu cabelo vai ficar com mais força e mais vida, tá? Então, assim, até para se fazer um cronograma, me desculpa, não tô querendo ofender ninguém, tá? Cada um no seu quadrado. Por exemplo, eu não posso, se um cabeleireiro vier discutir comigo sobre corte capilar, eu tenho que ficar quieta, prestando atenção na sabedoria dele, prestando atenção no estudo que ele teve, prestando atenção em tudo que ele tem para me fornecer, né? Porque eu não entendo de corte de cabelo, tá? Porém, um cabeleireiro, ele não entende da anatomia, da fisiologia, da química, da bioquímica dos nossos fios. Então, me perdoa. Até para se montar um cronograma personalizado, um cabeleireiro não sabe, entendeu? Porque ele precisa entender disso tudo para montar um cronograma para você. E precisa-se de uma anamnese para saber o que está acontecendo com o seu fio. Como o tricologista, né? Ele conhece a química, a composição das cutículas do nosso fio, a gente sabe como montar um cronograma. Porque a composição, os ingredientes, a minha franjinha já tá bem comprida, cresceu, olha lá, tá tampando meu olho, eu tô jogando ela de lado assim, toda hora dá um nervoso. Então vamos lá, os ingredientes da nossa cutícula, não é do nosso fio todo não, tá gente? Porque ainda tem a medula e o córtex. Os ingredientes, a composição química da nossa cutícula é feita de ceramidas, né? Ácido graxos, que é os lipídios, entendeu? É feito de aminoácidos e minerais. As nossas cutículas têm essa composição. Vamos lá? Que são aminoácidos, ácidos graxos, ceramidas e minerais. Então, em uma anamnese, e devido à espessura do seu fio, eu vou saber o que colocar para fazer a reposição desse manto lipídico, entendeu? Assim como eu fiz aquele vídeo que eu falei o quão é importante os petrolatos para a nossa pele, para os nossos fios, ali tem uma explicação muito boa, entendeu? Que os nossos fios e a nossa pele tem o colesterol, que é um manto lipídico, entenderam? Estão entendendo, gente? Então, quem não assistiu esse vídeo, eu vou colocar aqui a fotinho dele, ó, assista. Porque esse vídeo vai fazer você entender isso aqui que eu tô falando agora. E aí, com a anamnese ou com um exame próximo, né, de tricoscopia, ou de toque, ou de push, enfim, o exame que eu fizer aqui, eu vou saber se eu coloco algum produto que chegue até o córtex, para reconstruir as 3 camadas de cutículas, que isso é muito difícil, tá? Porque quando as 3 camadas de cutícula está destruída, aí é onde tem a ponta tripla, tá? E o córtex está exposto. Então, nós temos que cortar para selar aquilo ali. E aí você começa a tratar o cabelo novamente para ele crescer, né? E crescer aquela parte ali que você cortou.
É por isso que é mito essa história de que precisa cortar as pontinhas do cabelo para ele crescer. Isso é mentira. Não precisa, porque ele cresce daqui. A gente só corta as pontinhas para ele ficar bonito, né? Quando as pontas estão muito afinadas, porque as pontas do nosso cabelo nascem afinada. O cabelo novo, a ponta dele é afinada. Por isso que quando chega aqui embaixo, as pessoas falam assim, ai, meu cabelo tá com a ponta afinada. Se não for por química, por alisamento, por progressiva, é porque verdadeiramente o nosso cabelo nasce assim. E aí a gente dá uma cortada, né, pra ficar com um pouco mais de volume e tirar aquela ponta afinada naturalmente, porque ele nasce assim. Entenderam, gente? Então não se preocupem com isso que é mentira de ter que comprar máscaras de alta performance ou não. Entenderam, gente? É mentira. A pessoa que tá falando isso, ela não entende nada. Porque o que é uma máscara de alta performance? Será que é aquela que sai correndo e dá um salto triplo? Ou será que é aquela que corre muito e faz um salto com vara? Ou será que é aquela que corre mais que o Bolt? Gente, todas as máscaras hoje têm a nanotecnologia e eu garanto isso pra vocês, tá? Senão meu cabelo não tava assim, ó, tão bem tratado que até o truss que eu ganhei, até hoje eu não usei, mas eu vou usar o truss. Vou fazer uma resenha do truss pra você. Sabe por que eu não fiz ainda? Porque eu sei que tem pessoas que não conseguem comprar o truss. Apesar de que aqui no Dantal, no Shopping Dantal na Barra, o truss já está vendendo na Drogaria Pacheco. Tá? O valor de R$70. E eu também já vi nas drogas raias vendendo truss. E vende também pelos sites e pelos aplicativos das drogarias. Entendeu? Então, assim, são coisas que estão sendo facilitadas para as donas de casa. Que R$70 ainda é caro. Porque R$70 a gente vai no mercado e consegue comprar uma comidinha pra gente dar pros nossos filhos. Um iogurte, um hortifruti. Entenderam? Então, gente, de todo o meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu falo para vocês. A minha intenção é fazer com que vocês entendam. Em primeiro lugar, não há mãos mais abençoadas para cuidar do seu próprio cabelo do que as suas. O baratinho de farmácia, sendo o produto correto e você fazendo o cronograma correto, seu cabelo vai ficar perfeito, tá? E por isso que eu tô falando, deixem um pouco de lado o liberado, porque o petrolato é extremamente necessário para a pele, para o fio da gente. É extremamente, acho que a paciente chegou tão falatório lá fora, é extremamente necessário, gente, extremamente necessário. Bel, mas eu comprei muito liberado, vou jogar fora. Não, não jogue. O que você pode fazer é, uma lavagem você usa o produto comum, que tem petrolato, a outra lavagem você usa o liberado, até acabar os seus liberados todos e você poder comprar só com petrolato. Entenderam? E isso é para todos os fios de cabelo. Para o nosso, que é enesado, para o alisado, para o progressivado, para o tinturado, para o mechado, para o virgem, para o cacheado, para o crespo. Para todo o tipo de cabelo, tá? Até porque eu acabei de fazer um curso que fala sobre o cabelo afro, né? As curvaturas todas dele e como tratar esse cabelo. Eu acabei de fazer esse curso, tô muito feliz. Sobre a alopecia areata, que é uma alopecia muito nova, pouco conhecida, tá? E difícil. Ela é dificilzinha, mas ela é tratável, totalmente tratável. Então, gente, eu tenho uma palavra pra vocês. De fé. Eu vou falar, mas eu vou dar uma pausa que essa parte eu vou correr, tá? Que ficou muito grande esse vídeo, peraí. Então, gente, o que eu quero dizer pra vocês, minhas meninas e meninos, mais uma vez, independente do seu credo, da sua religião, da sua religiosidade, da sua ancestralidade, Deus é um só. Deus é único e está presente em todos os lugares. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão nos 4 cantos da terra. A palavra do Senhor diz em Romanos 8, 28 e 29, 8, 28, Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E no versículo 29 está escrito que dantes de nós nascermos, Ele nos conheceu e Ele nos predestinou. Então todos nós, independente do seu credo, da sua religião, da sua ancestralidade, de qualquer coisa, Ele nos predestinou a ser a semelhança do seu Filho, que é Jesus Cristo. Nós somos feitos à semelhança de Deus e de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Então, se o Senhor nos predestinou a isso, para que o Senhor Jesus fosse nosso irmão mais velho, né?
e nós fôssemos todos só, um só, aqui nessa terra, independente da língua, do país, de qualquer coisa, somos todos irmãos. Então, o bem que Deus tem para mim, Ele tem também para você. Porque Ele nos conheceu Dante, Ele nos conheceu antes e nos predestinou a ser a semelhança do seu Filho, que é Jesus Cristo, para que todos nós fôssemos irmãos. Se Deus nos predestinou a isso, o mesmo bem que Ele tem para mim, Ele tem para você. A mesma prosperidade que Ele tem para mim, Ele tem para você. Basta crer. Porque quando você crê, pode vir uma onda que ela te derruba, mas Deus te levanta. Pode vir um monte de gente contra você, você não será abatido, porque eu não fui. E eu sou prova viva disso aqui nesse canal. Entendeu? Pode vir uma muralha para cair em cima de você. E naquele momento o Senhor dá ordem aos anjos dele para cobrir você com as asas, para que você não seja atingido. Se Deus parou o sol pelo povo dele, nós somos o povo de Deus. Ele pode parar de novo. Deus pode mover qualquer coisa para que você tenha prosperidade, para que seu cabelo seja lindo e próspero, com um baratinho de farmácia ou com um carinho que vem lá de fora. Deus pode fazer você linda, se sinta linda. Olhe no espelho. Não preste atenção nessas coisas, porque as pessoas que dizem isso, que só um produto de alta performance é bom, a boca dessa pessoa está sendo usada pelo inimigo para te entristecer, para entristecer o teu coração. Mas você não aceita isso. Não se alimente disso. Se alimente de Deus. Olhe no espelho e diga, eu sou linda. Meu cabelo vai ficar lindo. Eu tive um corte químico, mas meu cabelo vai ficar lindo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito em Romanos 8, em 28 e 29. Está escrito que dantes ele nos conheceu e nos predestinou a ser semelhança do Filho dele. Se Deus disse isso, você creia. Creia. Porque pensaram que fosse fazer mal para mim. E me empurraram para usar o Enê. E olha aqui. Olha que maravilha. Meninas, tomam posse dessa palavra. Meninos, segura aí essa palavra. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Que fique tudo muito bem claro. E que vocês tenham um final de dia e uma semana, que hoje é segunda-feira, abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Não quer desligar.